Rubro-negros! Vamos falar aqui novamente de Flamengo. O time segue intertemporada na Europa e hoje saíram informações bastante importantes. Vou falar aqui da lesão confirmada do lateral Daniel Sales, a situação complicada que acabou ficando na lateral direita, o tratamento do Lucas Paquetá e da declaração do Luiz Araújo. E por último também vou falar da seleção brasileira. Então, rubro-negro, já vem tacando o dedão no like, se inscreva no canal, hype o vídeo se puder e ajuda o rubro-negro aqui. Então, pessoal, antes de entrar nas notícias, eu queria falar rapidinho aqui com vocês que acompanham o canal. Muitos perceberam que eu fiquei um pouco afastado do canal, e não só devido à Copa, né? Eu estava trazendo alguns assuntos da Copa, mas eu tive um problema aqui no canal que me deixou bastante desmotivado pra caramba mesmo, e trouxe bastante prejuízo para mim. Por isso eu precisei dar essa pausa para poder estar me reorganizando, resolver essas pendências e voltar aproveitando que a Copa praticamente pra gente já acabou. Então agora vamos voltar a falar bastante de Flamengo, que é o que a gente mais gosta. Então vou começar aqui falando sobre a lesão do Daniel Sales, que se contundiu no jogo amistoso que o Flamengo está fazendo nessa intertemporada. Ele teve uma lesão no adutor da coxa esquerda. Então no jogo contra o River Plate, ele já iniciou tratamento com o departamento médico e vai ficar em Portugal com a delegação para se recuperar. Com isso, a lateral direita está bastante desfalcada, né? Alguns jogadores ainda fora por causa da seleção, né? E recuperação, mas já vai ter jogadores voltando. Mas para quarta-feira ainda não teremos o retorno desses jogadores da seleção. E os que estão disponíveis, né? Que já era esse Daniel Sales, que já não era titular. Então a gente está com um problema grande ali para o jogo de quarta-feira. Leonardo Jardim vai ter que fazer um remanejamento ali para poder conseguir um lateral para esse jogo de quarta. Vamos falar aqui agora do Lucas Paquetá. Com o Brasil eliminado, né, da Copa, o departamento médico do Flamengo vai assumir o tratamento da lesão muscular que o Paquetá teve na Copa. Ele vai ter os dias de férias, né? O restante dos dias de férias, o Paquetá. Mas o clube ele vai montar um cronograma específico para o Paquetá estar voltando o quanto antes, o mais breve possível, para a gente ter o Paquetá do segundo jogo da seleção, que jogou muito. No jogo que ele se lesiona, ele já não estava bem, mas teve um jogo lá no Brasil que ele jogou muito. Então, pelo que estão falando, eu acho difícil ele jogar ainda nesse mês de julho. O mais provável é que ele volte para jogar em agosto, para pegar o Brasileirão, no início do recomeço do Brasileirão, talvez não no primeiro, mas no segundo, e também, muito importante, na oitavas da Libertadores ele tem que estar 100%, porque o jogo contra o Cruzeiro vai ser a nossa prioridade zero. Vamos falar aqui agora sobre o Luiz Araújo, porque sempre vem se falando, né, que o Luiz Araújo vai sair do Flamengo. E o Luiz Araújo ele deu uma declaração que deixa a torcida do Flamengo feliz, porque eu acho ele um excelente jogador, e mesmo que ele não seja titular ali do Flamengo, mas é um belo jogador ali para recomposição, né? Então, o que ele falou? Ele disse que ele não recebeu proposta nenhuma, que quer ficar no Flamengo e voltar a ser aquele jogador decisivo, fazendo gols e ajudando o time. É óbvio que ele está pedindo mais espaço para o Leonardo Jardim, para dessa forma ele conseguir voltar à boa fase dele. Então, a minha opinião, Araújo ele tem muita qualidade e velocidade e chuta muito bem de fora da área. Então, se ganhar confiança, ele vai ser bastante importante para a campanha do Flamengo no restante do Brasileirão e da Libertadores. Então, pessoal, já terminei aqui de falar do Flamengo, vou falar agora da seleção brasileira. Vou falar da seleção brasileira. O que eu achei? Cara, eliminação assim para mim
cada vez pior, né? O Brasil vem cada vez pior, né? 2018 eliminado para a Bélgica, mas era uma Bélgica muito boa. Inclusive, poderia até ser campeã naquele ano, porque tinha um time muito bom. Aí, 22 eliminado para a Croácia, que também tinha um time bom, mas não deveria ser eliminado ali para a Croácia. A seleção ali deu aquele vacilo de ir todo mundo para o ataque ganhando o jogo, aí tomou um empate, perdeu nos pênaltis. Mas era um time bom. Se eu não me engano, acho que a Croácia chega até a final. Não chega até a final, não. Porque a final é Argentina e França, aquele jogão que o Messi e o Mbappé faz 3 gols, mas não consegue ser campeão. Mas a Croácia estava com um time bom, tinha o Modric no auge, inclusive foi eleito o melhor da Copa. E agora a gente perde para a Noruega, cara. Noruega. Não é nenhum time grande no futebol, apesar do Brasil nunca ter ganho da Noruega, mas é uma seleção mediana que tem um super astro, um super mega jogador ali, que é o Haaland, que não perdeu a chance de marcar quando teve. Cara, no cruzamento que o cara deu, eu não consigo nem falar que foi falha do Magalhães, porque o cara é um brutamonte, ele se antecipou ali e acertou aquela cabeçada. Agora, o segundo gol, eu já achei ali, principalmente, o Danilo estava mais perto da jogada, ali cercando, tinha um outro jogador que eu não lembro quem era, não sei se era o Bruno Guimarães ou outro. Mas esses dois jogadores deixaram o Haaland pensar, olhar e ver o que fazer, o que vai e chutar pro gol, sem ter uma mínima marcação ali perto, cara. Não pode deixar o Haaland, um jogador desse nível, parar, pensar, vou chutar, não vou, o que eu vou fazer aqui? Cara, o Haaland só faltou falar, eu vou chutar lá no canto, hein? Presta atenção aí, goleirão, no canto direito. Cara, o Haaland fez o que quis nesse segundo gol. Então, assim... Mas o que eu venho falar... Tô falando desse segundo gol? Porque o Danilo não é titular nem no Flamengo. Como que um jogador que não é titular no Flamengo vai para a seleção para ser titular da seleção? Aí começa os erros do Pardalotti. Que, cara... Eu tava acreditando, eu tava confiando que a seleção podia ser campeão pelos... tem 24 anos que a seleção não ganha, em 94 foi assim, ficou há 24 anos e ganhou. E o Brasil sempre, quando tá desmotivado, chega lá e ganha. Pela crescente que o Brasil estava tendo, começou ruim, no jogo ruim contra o Marrocos, melhorou depois contra... Esqueci. E no último jogo contra a Escócia foi melhor ainda. Contra o Japão, que era um time mais forte, fez um bom segundo tempo. Agora, eu não sei se pelo Japão ter respeitado muito o Brasil ali e ficando muito atrás, deixando o Brasil jogar bastante, o Brasil conseguiu virar. E aí, cara, vamos lá, mais erros do Pardal. Cara, a seleção da Noruega teve, acho que quase 65% de posse de bola contra a seleção brasileira. Como que isso é possível? Uma seleção brasileira ter 65% de... Deixar a outra seleção ter 65% e não era uma França, não era uma Argentina, não era uma Espanha, era Noruega. Você pode jogar em transição ofensiva, como o Ancelotti gosta? Pode. Mas você tem que ter outro tipo de jogo. Você tem que jogar quando possível, você tem que marcar alto. O futebol hoje não deixa você jogar somente lá atrás e ficar ali esperando uma bola marota, principalmente uma seleção gigante como a seleção brasileira. É o que eu falo. Imagina o Flamengo jogando assim. Eu não imagino o Flamengo jogando assim. Beleza, vai ter um jogo ou outro que o outro time vai impor e você vai ficar lá atrás, mas você tem que machucar o adversário. Você não pode ficar lá atrás jogando o jogo inteiro em transição ofensiva. E eu falava isso desde quando ele veio. Se você pegar meus vídeos mais antigos,
Eu cansei de falar, cara, o técnico é JJ, o técnico é JJ. Ah, foi, cara, tudo iludidinho. Ah, o maior técnico da história, o mais vencedor da história. E ele vai fazer, ele vai acontecer. Não vai, cara. A seleção brasileira não pode jogar em transição ofensiva, não pode. A seleção brasileira, se faz isso contra a França, cara, a seleção que me dava medo era a França. O Brasil pegava a França, chega a arrepiar de tomar ali de novo um 7-1, porque seleção da França, cara, Mbappé, Olise, Barcola, Doué, tem outros lá, que eu esqueci agora, tem mais um. São 5 top. Tem o Tchouaméni ali também, que joga muita bola. Então tem muito jogador ali da França que realmente desequilibra. Então a França pode até não estar fazendo um jogo bom, mas que de repente os caras vão achar um gol, vai. O Mbappé é super decisivo. E eu até acho o Olise melhor do que o Mbappé. Apesar do Olise ser... O Mbappé ser mais decisivo. O Olise, para mim, seria... Comparação dos dois seria Olise, Ronaldinho Gaúcho, Mbappé, o Ronaldo Fenômeno. Ronaldo Fenômeno mais decisivo, mas o Gaúcho mais habilidoso, com a bola nos pés, faz coisas mágicas. Então o Olise, para mim, dá passes assim absurdo. Então para mim seria essa comparação dos dois. E aí vamos voltar a falar do Pardalotti, porque, cara, aí você vai vendo os erros do cara, além de querer jogar. E ele já falou na coletiva dele agora que o Brasil vai continuar jogando assim, transição ofensiva. Então, para 2030, que já renovaram o contrato para 2030. Então, Brasil 2030, jogador como Ryan, Vinícius Júnior, que jogam em transição ofensiva, em contra-ataque, veloz, eles vão ter chance. Jogadores que fazem o jogo mais apoiado ali, mais toque de bola, mais credenciado, não vai ter chance. E aí vem a minha reclamação ali do Pedro. Você vê, você ter um jogador que faz gol, a diferença, o que o Haaland fez. Aí chega o Brasil na hora de fazer, perde o pênalti. Vou falar aqui do pênalti também. Perde o gol com o Endrick, que eu pedi muito o Endrick aqui, mas assim, o Endrick perder o gol todo mundo vai perder, mas é um gol ali de Copa do Mundo que não pode perder. Mas não vou crucificar o garoto também por causa disso. Mas um Pedro ali, meu irmão, é frieza, gelo no sangue e botar a bola para dentro. Então, assim, você fica... Mas o cara joga em transição ofensiva, então ele não quer o Pedro lá, porque o time não vai estar na frente para o Pedro criar essa jogada para o Pedro fazer o gol. Ele quer correria. Vamos ficar lá atrás esperando, e aí quando a gente for para ataque, a gente vai pegar eles desprevenidos e vamos fazer o gol. É isso que pensa o Pardalotti. E eu canso de falar, Real Madrid ganhou muito com ele, ganhou. Mas, cara, vários jogos era sofrido. Principalmente contra o Manchester City lá, do Guardiola. Sofria o Real Madrid, sofria. E achava os gols no final, achava um gol, achava o outro, passava e ganhava. Desse jeito. Mas jogando belo futebol, não. Era desse jeito. Por isso que eu falei, cara, JJ disponível, cara. Pega o JJ e amassar. Ia amassar a Noruega. Eu duvido que o Brasil podia até perder. Mas eu duvido que o Brasil perderia para a Noruega. Podia até perder lá mais lá para frente. Mas o JJ ia amassar esses caras. Eu tenho certeza, mano. Ia encurralar os caras e não ia deixar eles respirar. Pelo amor de Deus, não tem nem comparação. Pô, JJ dá de 10 nesse cara aí que só quer jogar em contra-ataque. Pelo amor de Deus. É a mesma coisa você pegar o Flamengo, time gigante com o orçamento que tem, botar para ficar jogando em contra-ataque contra Bangu, cara. Contra time pequeno, não dá. Então, assim, tá registrada aí minha indignação. Eu acho que ele convocou mal. Tanto que quando o Paquetá se machuca ali, quem que ele tem para colocar no lugar? Responde aí. Deixe seu comentário aí também sobre isso. Quem que ele botaria ali no... Só tem um Danilo ali, mas que ele não quis, aí botou mais um atacante. No meio-campo ficou desequilibrado.
Tava até conversando no grupo lá com meu primo ali, ele falou uma coisa que realmente fez muito sentido. Ele substituiu 2 jogadores de uma vez ali, tirou o Martinelli, entrou na hora que entrou Neymar. Foi Neymar e quem que entrou junto? Foi Neymar e Endrick que entrou junto, né? Não lembro se eles entraram os 2 juntos. E aí, cara, o time ele perde ali muito meio campo. E o Neymar que não tem mais aquele ritmo para poder fazer a marcação, para tentar marcar mais forte, né? E o Endrick que também não é um jogador de marcação também tão forte, né? Tirou o Ryan. E eu acho que o Brasil perdeu muito com a substituição. Já era um time vulnerável ali no segundo tempo, ficou mais ainda. E isso até acharem um Haaland. Quando achou o Haaland, que o Magalhães vinha marcando ele bem, mas uma hora o cara vai conseguir fazer alguma coisa, né? E quando ele conseguiu, ele, pum, brocou. Então é isso, pessoal. Eu queria saber da opinião de vocês sobre tudo isso que aconteceu com a seleção brasileira. Agora voltamos foco total no Flamengo. Tive esse problema aí que eu falei com o canal, com o YouTube, e tentar voltar mais forte que nunca aí para estar falando com vocês, estar conversando sobre o Flamengo, reagindo a vídeos que sempre trago aqui para vocês, então que vocês gostam. Eu espero aí que vocês gostem desse conteúdo também, deixe um like aí no canal para ajudar o camarada aqui. Se inscreva no canal, hypa um vídeo aí, dá essa moral para mim. E é isso, pessoal. Valeu!